Hoje eu separei para vocês os 3 notebooks de 14 polegadas mais vendidos da atualidade e nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a diferença entre eles e qual vale mais a pena para o seu uso específico. E se você ainda não conhece nenhuma das 3 máquinas, eu vou te apresentar agora. Esse aqui é o Asus S14 da nova geração, que já vem equipado com o processador Core Ultra 5. Esse aqui do meio é o HP ProBook 440, que também tem um ótimo conjunto. E por fim, esse aqui é o Lenovo Yoga Slim 7i, que é um dos notebooks mais vendidos da atualidade. E caso você queira conhecer cada uma dessas máquinas, a gente já fez um vídeo de análise completo e se você quiser comprar, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E eu também vou deixar aqui na descrição o link dos nossos grupos de ofertas, porque essas 3 máquinas já apareceram por lá por preços muito bons. E já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora pro vídeo. Antes da gente começar a análise dessas 3 máquinas, você tem que entender onde elas estão posicionadas. Porque atualmente você tem notebooks de entrada, você tem notebooks gamer, você tem notebooks premium, você tem várias categorias, né? E atualmente essas 3 máquinas, elas estão posicionadas entre os notebooks de entrada, que são representados aqui pelo Lenovo Slim 3, pelo Acer Aspire Go 15, pelo Dell Inspiron 15, e eles também estão entre os notebooks gamer de entrada, que são ali o Acer Nitro V15, o Lenovo Lock Essential, o Asus A15, F16. Então, esses notebooks de 14 polegadas estão posicionados justamente entre essas 2 categorias. Isso significa que esses notebooks de 14 polegadas, eles vão acabar entregando mais em alguns aspectos e vão deixar a desejar em outros aspectos. E é justamente por isso que essas máquinas só fazem sentido se você realmente precisar dessas características. Então, sem mais enrolação, bora começar por design e construção. Aqui temos basicamente 3 máquinas com a construção muito premium, já que essa categoria costuma entregar essa construção em metal. No caso do Asus S14, temos uma tampa da tela em alumínio, temos também a tampa inferior em alumínio e a parte do palm rest, que é essa parte do teclado, ela é construída em plástico, mas sempre de excelente qualidade, tanto do alumínio quanto do plástico. Já o HP ProBook 440 também tem uma tampa da tela em alumínio, a tampa inferior é construída em plástico e o palm rest é construído em alumínio. Então aqui, diferente do S14, nós temos uma construção da tampa inferior em plástico no lugar do palm rest em plástico. Eu sei que essa aqui não é uma diferença muito grande, porque é mais gosto. Tem gente que gosta do palm rest em alumínio, porque dá aquele ar mais premium, mas também tem gente que gosta dele em plástico, porque não conduz tanto calor. Então aproveita e deixa aí nos comentários como que você gosta. E passando para o Lenovo Yoga Slim 7, ele também tem uma tampa da tela em alumínio, tem a tampa inferior construída em alumínio e também tem o palm rest feito em alumínio. Ou seja, dos 3 notebooks, o Lenovo Yoga Slim 7 é o único que tem uma construção completa em alumínio e isso acaba trazendo um ar de um pouco mais premium, né? Minimalista comparado com os 2. Mas isso não quer dizer que os outros 2 sejam ruins ou que ele seja muito melhor. É apenas um detalhe pequeno, mas que pode fazer diferença dependendo do público. Aqui na parte do design, cada marca entrega a sua identidade visual. O Asus VivoBook S14 tem essa escrita bem minimalista aqui na tampa e também tem essa cor cinza chumbo, que acaba sendo um pouco mais escura. Mas se você comprar o S14 na versão passada, que vem com Core i5 13420H, aí você consegue encontrar ele naquela cor prata. Ele acaba sendo muito parecido com a cor do HP ProBook 440. Mas de qualquer forma, a versão nova é exatamente essa aqui, com a cor cinza chumbo. O HP ProBook 440, ele é prata, com a logo centralizada, um notebook bem bonito, mas ele é um pouquinho mais gordinho quando comparado com os outros 2. E por fim, o Yoga Slim 7, ele tem essa identidade, colocando a escrita Yoga aqui no canto e a Lenovo aqui do outro lado. Na cor dá para perceber que ele é um pouquinho mais claro quando comparado com o S14 e bem mais escuro quando comparado com o ProBook 440. E na questão de espessura, o Yoga acaba sendo mais fino, já que ele tem um painel OLED. Já aqui na parte interna, os 3 notebooks entregam bastante. A primeira coisa que você consegue perceber é que nenhum deles tem um teclado numérico, já que a gente está falando de notebooks de 14 polegadas que são mais compactos. Os 3 notebooks possuem o teclado reto iluminado e o que vai diferenciar esse teclado é justamente o toque. Aqui no S14 temos um toque que é um pouquinho mais raso, com teclas mais retas, e aqui no Yoga temos um toque que é um pouco mais profundo, mas ao mesmo tempo ele tem teclas que são curvadas e acabam sendo mais ergonômicas. Mas de qualquer forma, a usabilidade dos 3 teclados é muito boa e o brilho também é muito bom. Já no touchpad também temos 3 opções muito boas.
mas o touchpad do S14 ele acaba sendo um pouquinho maior e também tem um toque que desliza mais, lembra mais ali a textura do vidro, né? Já o do ProBook 440 ele é um toque um pouco mais áspero, e aqui do Yoga Slim 7 é um meio termo, é como se fosse uma fusão entre o S14 e o ProBook 440. Já na parte do desbloqueio, o HP ProBook 440 é o único que tem um sensor de impressão digital que fica justamente aqui, já que tanto o S14 quanto o Yoga, eles possuem um sistema de desbloqueio facial através do infravermelho. Então, se você reparar aqui na parte de cima, além da webcam, ele também tem esse sensor de infravermelho. E se a gente der uma olhadinha aqui no Yoga, a gente vai encontrar o mesmo sensor. E aí vai depender bastante do que você gosta mais, né? Se você gosta de um sensor de impressão digital ou se você gosta de um leitor facial. Eu prefiro um pouco o leitor facial, porque às vezes a gente tá com a mão molhada, tá com a mão ocupada, só que o leitor facial também tem aquela questão, né? Às vezes você coloca um óculos ou tá um pouco distante ali e fica um pouco difícil desbloquear. Mas no geral, as três máquinas entregam um conjunto muito interessante. E agora bora dar uma olhada nas conectividades. Aqui do lado esquerdo, o Asus S14 entrega duas portas USB do tipo C, que aceitam carregamento e vídeo, tem uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e uma conexão de áudio. Do lado direito, ele tem apenas uma porta USB do tipo A. Já o HP ProBook 440 também tem duas portas USB do tipo C, que aceitam carregamento e vídeo, tem uma porta USB tipo A, tem porta HDMI e tem uma conexão de áudio. Já do lado direito, ele entrega uma conexão de rede, isso aqui é um grande diferencial, já que os outros dois não têm, e também mais uma porta USB do tipo A. Já o Yoga Slim 7, aqui do lado esquerdo, também entrega duas portas USB do tipo C, que aceitam carregamento e vídeo, tem uma porta HDMI, e do lado direito tem uma porta USB do tipo A, conexão de áudio e também o botão de Power. E lá no vídeo de análise completa do Yoga eu mostrei para vocês, né, que esse botão é bacana, mas ao mesmo tempo, sempre que você pega aqui no notebook, você acaba desligando a tela. Então assim, é uma relação de amor e ódio, né? E você já conseguiu perceber que nas conexões, os três notebooks entregam bastante, só que o HP ProBook 440 acaba ficando um pouquinho na frente justamente pela conexão cabeada de internet e também por ter mais uma porta USB do tipo A quando comparado aqui com o Yoga. Só que, assim, isso não é uma coisa que vai definir se você vai comprar ou não a máquina, já que as três máquinas têm porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo e, consequentemente, aceita você ligar dongles, que vão expandir muito as conectividades. Então, no geral, acaba sendo uma diferença muito pequena, né? Porque são poucas pessoas que precisam de uma porta física e como as três máquinas possuem portas USB do tipo C, você pode ligar um dongle que tenha a conexão cabeada de internet. Mas meu trabalho é falar justamente a diferença para vocês. E outra coisa interessante dessas máquinas é que as três já vêm com carregador USB tipo C na caixa de 65 watts. Então, independente da versão que você escolher, você já vai ter um carregador USB do tipo C. E agora, bora conhecer a tela dessas três máquinas. O Asus S14 vem equipado com um painel IPS na resolução Full HD com proporção 16:10 e taxa de atualização de 60 Hz, sendo perfeito para você consumir conteúdo, trabalhar com imagem e vídeo desde que não seja algo muito profissional. Você também vai conseguir dar uma jogadinha tranquilo desde que não seja algo muito pesado e profissional, já que essa tela tem apenas 60 Hz. Mas de qualquer forma, lá no vídeo de análise completa a gente testou vários jogos, como CS2, como Fortnite, Red Dead Redemption. Ele conseguiu rodar tranquilo, óbvio que com a qualidade não tão alta, mas para quem gosta de dar uma jogadinha casual, esse notebook aqui aguenta perfeitamente e entrega uma boa experiência com essa tela. Já o HP ProBook 440 também vem equipado com um painel IPS com resolução Full HD e com taxa de atualização de 60 Hz. E assim como o S14, ele também vai entregar uma boa experiência para você consumir conteúdo, para trabalhar com imagem, com vídeo, para fazer trabalhos normais, pesquisas na internet e também para dar uma jogadinha, já que ele também vem equipado com um processador Core Ultra 5 que entrega um desempenho relativamente bacana. E aí, no geral, a tela do HP ProBook 440 acaba entregando uma boa experiência de uso. E aí ela só vai acabar pecando um pouco se você precisar utilizar ela de uma forma muito profissional, para trabalhar com imagem, com vídeo ou com algo que precise de
certificações que essa tela não tem, né? Então mesmo o S14 e o ProBook 440 vindo equipados com painel IPS de boa qualidade, eles não são os melhores painéis IPS para você poder trabalhar com eles. Mas para o usuário normal, que normalmente é 99% do público, essas duas telas vão atender perfeitamente. Mas eu sei que tem aquele 1% que assiste os nossos vídeos e realmente precisa de uma tela muito profissional para poder trabalhar com imagem, com vídeo, e é justamente para você que eu vou mostrar a tela do Yoga Slim 7, já que aqui a gente tem um painel OLED com 100% do DCI-P3, ou seja, além de entregar imagens que são muito melhores, com pretos que são mais pretos, com cores que são bem mais vívidas, você também vai ter o DCI-P3 em 100%, que vai te ajudar muito, principalmente a trabalhar com imagem, com vídeo, né? E agora dá uma olhadinha na qualidade das imagens que essa tela consegue entregar. Aqui a gente também tem uma resolução Full HD, tem um brilho um pouco maior quando comparado com as outras duas telas e tem esse contraste absurdo que entrega essas imagens perfeitas. E para ficar perfeito só faltou ter taxa de atualização de 120 Hz, já que aqui tem apenas 60, e se você gosta de dar uma jogadinha, normalmente você utiliza ali até uns 120 Hz. Mas de qualquer forma, entre as três telas, a do Slim 7 é com certeza a melhor possível e a que tem a melhor tecnologia. Mas lembrando novamente que isso não quer dizer que a tela do S14 é ruim, nem que a tela do ProBook 440 é ruim, apenas que o Lenovo Yoga Slim 7i ele tem uma tecnologia superior de tela que acaba entregando uma experiência muito melhor. Inclusive eu vou pedir para o editor colocar uma imagem lado a lado da tela do S14 com a tela do Slim 7i para você ver a diferença de cor entre um painel AMOLED e um painel IPS. E agora que você já sabe quase tudo sobre essas máquinas, bora conhecer a parte de hardware e desempenho. O Asus S14 vem equipado com o processador Core Ultra 5 225H, vem com memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz, e aí você vai encontrar versões que vêm com 8 GB e versões que vêm com 16 GB. E na parte de armazenamento você vai encontrar versões com 512 GB ou 1 TB. Já o HP ProBook 440 também vem equipado com o processador Core Ultra 5. No caso é um Core Ultra 5 125U, diferente do S14 e diferente do Slim 7. Aqui a gente tem um processador que é mais focado na eficiência contra processadores que são mais parrudinhos, né, que gastam mais energia. Mas ainda assim ele entrega um ótimo desempenho. Ele também vem equipado com memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz. Você encontra versões com 8 ou 16 GB de RAM e você também encontra versões com 512 ou 1 TB de armazenamento. E para completar, o Yoga Slim 7i também vem equipado com o processador Core Ultra 5, só que aqui é um Ultra 5 125H. Ele tem memória RAM DDR5 rodando a 7.400 MHz, e lá no vídeo de análise completa dele eu falei para vocês por que a frequência aqui é muito mais alta do que os outros dois. Isso se dá justamente porque aqui temos memória RAM soldada na placa, enquanto que aqui a gente tem slot para poder fazer expansão. E a versão base do Yoga já vem com 16 GB de RAM. Então essa é uma vantagem e uma desvantagem, né? A desvantagem é porque você não pode fazer upgrade, mas a vantagem é que a versão básica já vem com 16 GB de RAM. E, infelizmente, até a data de lançamento desse vídeo, nenhuma dessas máquinas tem uma versão com placa de vídeo dedicada, ou seja, essas três máquinas têm apenas a placa de vídeo integrada do processador. Então agora que a gente já conhece todas as especificações técnicas dessa máquina, bora ver o desempenho. No Geekbench 6 em single core, o Asus S14 conseguiu atingir uma média de 2.700 pontos e em multicore 11.137 pontos. Já no teste da placa de vídeo integrada, ele conseguiu uma média de 27.500 pontos. No Performance Test, o S14 conseguiu atingir uma média de 29.000 pontos no teste de processador e cerca de 5.000 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Já o HP ProBook 440 lá no Geekbench 6 em single core conseguiu entregar uma média de 2.190 pontos e em multicore 8.500 pontos. E no teste da placa de vídeo integrada, 17.400. E no Performance Test, no teste de processador, ele conseguiu uma média de 19.500 pontos e no teste da placa de vídeo integrada, 3.500 pontos. Já o Lenovo Yoga no Geekbench 6 conseguiu entregar 2.100 pontos em single core e 10.900 pontos em multicore. E no teste da placa de vídeo integrada, também no Geekbench 6, conseguiu uma média de 33.000
4.900 pontos. Já no Performance Test, a média foi um pouquinho diferente. Ele conseguiu 18.000 pontos no teste de processador e cerca de 5.700 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então, se a gente fosse fazer um apanhado geral nos testes de benchmark, a gente ia conseguir ver algumas características bem específicas de cada máquina, né? A primeira é que o ProBook 440 é o único dos três que tem um processador que termina com U, ou seja, que é um pouco mais fraco, né? E a gente conseguiu ver isso nos testes, já que ele entregou um desempenho inferior tanto no teste de processador quanto no teste da placa de vídeo integrada. E comparando os resultados do S14 com o Slim 7, a gente consegue perceber que o S14 entrega um desempenho a mais na questão do processador. Deu para ver que ele bateu 29.000 pontos no Performance Test, enquanto que o Lenovo custou atingir ali 18, 19.000 pontos. Só que na parte da placa de vídeo integrada, aí o Yoga consegue entregar um pouco a mais de desempenho, atingindo quase 6.000 pontos, enquanto que o S14 atinge 5.000 pontos. Mas o interessante é que a gente conseguiu rodar vários jogos nas três máquinas e o desempenho foi bem parecido. A gente conseguiu rodar Fortnite com preset no Epic no modo desempenho acima dos 100 FPS nas três máquinas. Conseguimos rodar Red Dead Redemption 2 ali acima dos 35 FPS, CS2 em Full HD com preset no baixo acima dos 100 FPS. Então, mesmo essas três máquinas não sendo gamers e não sendo focadas em desempenho, elas conseguem entregar um ótimo desempenho para o usuário final que vai buscar ali uma máquina para produtividade, ou para programação, ou para trabalhos do dia a dia, ou até mesmo para trabalhos com imagem e vídeo. Pode ser o caso do Yoga Slim 7i. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da diferença de desempenho dessas máquinas. Qual que você acha que vale mais a pena? É o S14, é o ProBook 440 ou é o Lenovo Yoga Slim 7i? E se você ficou com alguma dúvida relacionada ao desempenho dessas máquinas, dá uma olhada no vídeo de análise completa de cada uma delas, porque lá a gente mostra os resultados de benchmark, mostra também os resultados dos testes em jogos, mostra o teste de temperatura, então tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos. E agora bora desmontar essas três máquinas pra gente ver como é por dentro. Para desmontar o S14, você vai precisar de uma chave Torx para poder remover todos os parafusos da parte inferior. Depois disso, basta ir soltando as travinhas até que a tampa inferior se solte. E essa aqui é a parte interna do Asus S14. Aqui você consegue ver que ele tem um slot de expansão extra, ou seja, se você pegar a versão de 8 ou 16 GB, essa memória RAM vai vir soldada na placa-mãe. E aí, se você quiser, você pode fazer um upgrade através desse slot. Ele também tem um SSD NVMe do tamanho normal, e você pode trocar por outro maior. O sistema de dissipação térmico é simples, mas bem eficiente, e aqui a gente tem uma bateria de 70 Wh. Para desmontar o HP ProBook 440, basta remover todos esses parafusos Phillips aqui na parte inferior e depois ir soltando a tampa com auxílio de uma ferramenta de plástico. Depois de soltar a tampa, essa aqui é a parte interna do ProBook 440. Ele tem essa proteção de metal em cima das memórias e removendo ela dá para ver que tem dois slots de memória RAM, e esse aqui é um grande diferencial dessa máquina. E se você quiser fazer o upgrade de armazenamento, também dá para substituir esse aqui que vem nele. Aqui também tem um sistema térmico de dissipação bem bacana e uma bateria de 56 Wh. E por fim, para desmontar o Yoga Slim 7, você também vai precisar de uma chave Torx para remover todos esses parafusos aqui na parte de baixo. E para soltar essa tampa, você tem que tomar muito cuidado, porque ela é muito melindrosa, viu? Você vai começar a soltar ali e vai perceber que tem algumas travinhas que não saem. E é justamente nesse momento que eu recomendo que você solte ali pela parte de trás, até que a tampa solte completamente, porque senão você vai acabar quebrando essa tampa. Então, depois de soltar a tampa inferior, essa aqui é a parte interna do Lenovo Yoga Slim 7i. A primeira coisa que você consegue perceber é que ele não tem nenhum slot de expansão de memória RAM, já que todas as memórias são soldadas na placa. Aqui tem um SSD NVMe, que você consegue trocar ele por um de tamanho maior. Tem um sistema de dissipação térmico bem robusto, contando com 2 coolers, e normalmente a gente vê isso só em notebook gamer, então isso aqui é um ponto muito positivo dessa máquina. E por fim, tem essa bateria que tem cerca de 65 Wh. Então, na parte de upgrades, o S14 oferece um slot de memória RAM DDR5 rodando a 5.600 MHz para você fazer o upgrade. O ProBook 440 tem 2 slots, onde vem um ocupado e o outro livre, e o Slim 7 ele não tem nenhum slot disponível de RAM para você fazer o upgrade, já que vem tudo soldado na placa-mãe. E a vantagem é que a versão básica dele já tem 16 GB. E na parte da bateria, esse aqui entrega um hardware de 70 Wh
esse aqui 56 e esse aqui 65. E nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo, tanto no S14 quanto no Slim 7, eles entregaram uma média de 10% por hora. E isso aí acaba sendo consequência dos conjuntos. Então no caso do S14 ele tem uma bateria maior, só que tem uma tela IPS, e aqui a gente tem uma bateria que é um pouquinho menor, mas tem uma tela OLED que acaba sendo mais eficiente. Então é justamente por isso que eles têm uma autonomia muito parecida, e eles também têm um processador que é bem parecido, né? E o único que entrega uma autonomia um pouquinho menor é justamente o ProBook 440, que ficou com a taxa de descarregamento por hora de cerca de 13%, entregando uma média de 7 horas de uso mais ou menos. Lembrando que isso é dentro das condições que a gente fez de teste. Então se você usa de uma forma mais intensa, com o brilho da tela no máximo, com a luz do teclado no máximo, você vai ter uma autonomia menor. E se você usa de uma forma mais tranquila, aí você vai poder passar das 10, 11, 12 horas de uso. Mas no geral, as três máquinas entregam ótima autonomia de bateria e com certeza se você comprar qualquer uma delas, você vai curtir bastante. Mas e aí, Guilherme, qual dessas três máquinas que eu compro? Eu vou de S14, vou de ProBook 440 ou vou de Yoga Slim 7? E isso vai depender muito do seu gosto, do seu uso e também do seu bolso, já que as três máquinas entregam características muito parecidas, tem um design bem parecido, né? Eu sei que tem pequenas diferenças que vão agradar uns e não vão agradar outros. Tem também a questão da tela OLED, que faz muita diferença para o pessoal do audiovisual, e o preço, que vai importar muito, principalmente porque a gente está vivendo um momento bem específico onde os preços de notebooks, de eletrônicos no geral estão subindo bastante. Então você vai ter que ver qual promoção que está tendo aí no momento para saber qual dessas máquinas é melhor para você. Mas de forma bem resumida, se você quer uma máquina com mais poder de processamento, possibilidade de upgrade e que normalmente está tendo mais promoções, o S14 é o notebook indicado para você. Eu já encontrei essa máquina aqui na faixa dos R$4.000, já com 16 GB de RAM. Se você quer uma máquina completinha, com entrada de rede, com 2 slots de memória RAM e que também é encontrada ali na faixa dos R$4.000 em algumas promoções, você pode ir com o ProBook 440 tranquilamente, que você não vai se arrepender. Mas caso você queira uma máquina com tela OLED, aí não tem outra opção nessa faixa de preço, né? Já que o Slim 7i é o único que entrega essas características de tela e também essas características de construção, de desempenho, que fazem ele um dos melhores notebooks para produtividade nessa faixa de preço. E em questão de preço, normalmente você vai encontrar o Slim 7 R$1.000 mais caro do que essas máquinas, né? Entre 500 a R$1.000. Então você tem que ver se realmente faz diferença para você gastar um pouco a mais para ir nessa máquina ou se dá para economizar e pegar uma dessas duas. Principalmente para aquele público que já tem um bom monitor, né? Às vezes você já tem um monitor OLED, já tem um monitor super profissional e não precisa da tela do notebook. Então nesse caso você pode pegar uma máquina como essa aqui, que você também vai ter um ótimo desempenho e um ótimo conjunto. E lembrando que se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente tá deixando aqui na descrição do vídeo o link com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser aproveitar ainda mais ofertas, aproveita para entrar aqui nos nossos grupos de ofertas. Mas agora eu quero saber qual desses três notebooks que você pegaria. Se eu te desse um deles agora, você iria de S14, iria de ProBook 440 ou iria de Lenovo Yoga Slim 7i? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!